Olá, graça e paz para a sua vida. Durante o mês de outubro, as Déboras da Bahia estarão meditando no texto que se encontra em Daniel 2:21. E nesse texto que nós estaremos falando com você hoje. E o texto de Daniel 2:21 diz assim que ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece-os, dá sabedoria e entendimento. Então, nesse texto, o profeta Daniel enfatiza que é Deus quem muda os tempos e as estações da nossa vida. Embora nem sempre entendamos isso, entendamos a razão das mudanças dessas estações. Vejamos então. Primeiro, quem define a estação ou as estações é Deus e não as circunstâncias ou os fatos da nossa vida. O próprio Daniel experimentou mudanças drásticas ali, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E ali ele foi obrigado a servir naquela corte estrangeira, enfrentando até mesmo decreto de morte. Isso significa que a estação que vivemos não é obra do acaso, ou nem do humor das pessoas, ou do poder dos homens, não. A estação ou as estações estão sob o domínio de Deus. E para compreendermos as estações da vida, é preciso nos render ao senhorio de Deus, dizendo assim: Senhor, eu aceito o teu tempo para mim. Ensina-me a viver o que tu tens para hoje. Porque cada estação tem um propósito definido por Deus. Por exemplo, a primavera é tempo de semeadura e de esperança. É quando Deus reacende aqueles sonhos que pareciam adormecidos ou esquecidos. Já o verão é tempo de cuidados, é tempo de vigilância e de perseverança para que os frutos não queimem. O outono é o tempo de arrancar as folhas velhas, é o tempo de tirar o peso, é o tempo de perdoar e de organizar o coração. Mas nós precisamos de pelo menos 3 posturas para atravessarmos qualquer estação da vida. Primeiro, é preciso que haja fidelidade em nós. Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta voltada para Jerusalém. Lembremos-nos que em tempos bons ou ruins, é preciso mantermos os hábitos da oração, da leitura da palavra, da comunhão e do serviço. Em segundo lugar, é necessário que haja pureza de coração para atravessarmos as estações. Os outonos da vida exigem perdão. Já os invernos pedem confiança. Os verões pedem vigilância. E as primaveras pedem ou exigem humildade. Esperança inabalável no Senhor. E essa Isaías nos lembra que Deus faz coisas novas. Mesmo no inverno, Ele prepara a primavera para nós. Então é essa esperança que nos impede de desistirmos antes de chegar a hora. Por isso, se você está vivendo hoje o momento da primavera, pergunte a si mesmo: que sementes eu devo plantar? Em quem eu devo investir meu tempo e as minhas orações? Se você está vivendo o verão, cuide das fronteiras. Não se distraia. Proteja aquilo que Deus lhe confiou. Mas se você estiver no outono, peça coragem para se livrar, para cortar mágoas e aquelas agendas que não agradam a Deus. Se você está vivendo o inverno, abrace o silêncio frutífero, as noites escuras, lendo mais a palavra, descansando mais no amor do Pai, permitindo assim que Ele aprofunde as suas raízes. E lembre-se, no inverno também experimentamos o amor de Deus. Enfim,
Discernir as estações significa reconhecer que Deus é o autor da nossa história e é o Pai presente em cada capítulo dessa história. E Ele não desperdiça as estações. E assim, ao final, nós veremos que cada uma dessas estações serviu para formar o nosso caráter em Cristo Jesus. Pergunte agora ao Senhor: Pai, em qual estação eu estou? Senhor, qual é o passo da obediência para esta estação? E mais, diga: Senhor, eu preciso cuidar de quem? Eu preciso perdoar a quem nessa estação? E finalmente ore assim: Senhor, nosso Deus, reconhecemos que Tu mudas os tempos e as estações. Dá-nos, Pai, um coração sábio para discernir o que estás fazendo hoje. Se for tempo de semear, dá-nos generosidade. Se for tempo de frutificar, dá-nos vigilância. Se for tempo de cortar ou soltar algo, dá-nos coragem. Se for tempo de aprofundar as raízes, Pai, dá-nos paciência e fé. Cura, Senhor, nosso coração. Endireita, Pai, nossos caminhos e firma nossas raízes em Cristo Jesus. Que em cada estação o Teu nome, ó Deus, seja honrado em nossas famílias, na nossa igreja e na nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém.